Pessoal Toninho 50. Pedreira para todos. Eu sou Cristiane Franciscone, vice-presidente da ADECAP, e hoje vou substituir a jornalista Luciana Almeida, nossa mediadora oficial, e em virtude de problemas de saúde, dou boas-vindas a quem nos acompanha pela web. Continuemos pelo segundo dia a série de entrevistas ADECAP Eleições Municipais 2024. A ADECAP, Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Circuito das Águas Paulista, convidou todos os 28 candidatos a prefeito dos 9 municípios que compõem o Circuito das Águas Paulista para participar. Infelizmente, nem todos confirmaram presença ainda. O que pensam e propõem os candidatos sobre o desenvolvimento integrado e responsável da região, com foco nos desafios do futuro, considerando viver, trabalhar, visitar e investir os temas desta série. Ao todo, são 28 candidatos que concorrem ao pleito nas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Olambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Esta série acontecerá por mais de um dia nesta semana, quinta-feira, 19 de setembro, e continuará na próxima semana, de terça a sexta-feira, nos dias 23, 24, 25 e 26 de setembro, totalizando 7 encontros com 4 candidatos em cada um deles, sempre das 8 às 9 horas da manhã. No episódio 2, foram convidados os seguintes candidatos a prefeito: Pessoal Toninho 50. Pedreira para todos. Toninho Alves, PSOL, Pedreira. É servidor público estadual da Unicamp há 39 anos, na pró-reitoria de graduação e estudante de administração pública. Ativista quilombola da educação popular e militante do movimento negro de Pedreira. Foi o primeiro coordenador geral negro da FASUBRA, Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnicos, Administrativos e Instituições de Ensino Superior Pública do Brasil, de 2018 a 2023. Dirigente da CONTUA, Confederação da Educação Superior dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Universidades da América Latina. É o atual diretor do Jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. STU. Toninho vive em Pedreira há mais de 35 anos. Agradecemos a presença e a disponibilidade de todos, assim como dos jornalistas que participarão das entrevistas de hoje. Adilson José Lolli, muito bem-vindo, jornalista e diretor do jornal Folha Amparense. Também nosso segundo jornalista, que acredito que já esteja por aí, ou não vai estar, né? Ele teve um contratempo, mas o Tony fará a substituição dele. O Tony Ruschoff, bom dia, Tony. Ele é membro da ADECAP, economista e empresário na área de turismo em Olambra, que também fará as perguntas aos candidatos. E os membros da ADECAP, Francione Gonçalves Ferreira, diretora da ADECAP, empresária e guia de turismo de Monte Alegre do Sul. E Rafael Pérez, diretor da ADECAP, empresário na área de marketing de Olambra. Para começar, passo a palavra para a presidente da ADECAP, empresária de Jaguariúna, Laura Umbellini Santi, que fará uma breve apresentação sobre a Agência de Desenvolvimento. Laura, seja muito bem-vinda, a palavra é com você. Bom dia a todos. Cristiane, agradeço muito a gentileza de você ter aceito o desafio hoje de substituir a Luciana de Almeida, que teve um problema de saúde, nossa jornalista. E agradeço também ao Tony, nosso diretor financeiro, que assumiu aqui a posição do segundo jornalista para fazer perguntas aos nossos candidatos. Agradeço também a presença de todos os candidatos e do nosso jornalista Adilson Lolli. Sejam todos bem-vindos a este segundo dia da série de entrevistas ADECAP, que procura apresentar absolutamente todos os candidatos
a prefeito das 9 cidades do Circuito das Águas Paulista, e a mim cabe falar sobre o que é a ADECAP. Então, eu vou tomar aqui a liberdade de compartilhar com vocês uma apresentação que fiz sobre a ADECAP. Nesse caso, por gentileza, eu vou sair da tela e acho que a apresentação é a que vai ficar. Muito obrigado a todos pela atenção por enquanto. Pois bem, gostaria de começar explicando que a ADECAP é a agência líder de desenvolvimento regional do Circuito das Águas Paulista. Como nasceu a ADECAP? A ADECAP nasceu de um programa do SEBRAE Nacional chamado Programa Líder, Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais. Então, é daí que vem o líder, é lideranças para o desenvolvimento regional. Nós fomos treinados pelo SEBRAE para suplantarmos aí os limites geográficos das nossas cidades e começarmos a pensar nas nossas regiões. No nosso caso, o Circuito das Águas Paulista. O Circuito das Águas Paulista é uma região formada com foco no turismo, com foco naquilo que foi feito pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista. Reúne 9 municípios e é assim que a gente trata esta região. É lógico que, em termos de administração pública, principalmente da gestão estadual, algumas cidades acabam se reportando também à região metropolitana de Campinas, outras a regiões de governo e assim por diante. Mas esses 9 municípios já citados pela Cristiane Franciscone, estão bem delimitados aqui na tela para todos. Pois bem, o que é uma agência de desenvolvimento regional? É uma ADR. Nós temos muitas instituições como essas no Brasil. A nossa é uma instituição privada sem fins lucrativos. Todos nós que estamos aqui hoje conformamos a diretoria da ADECAP. Somos 5 pessoas, todas elas trabalham voluntariamente. E os nossos membros do Conselho Fiscal também. Nós atuamos como uma espécie de plataforma técnica e institucional. Nós estamos sempre de olho nos problemas e oportunidades de desenvolvimento da nossa região, de setores específicos. Nós, geralmente, trabalhamos com uma seleção de estratégias para intervir, levantamos recursos necessários para a ação, já realizamos, por exemplo, 5 rodadas de negócio, fazendo com que o desenvolvimento por meio da iniciativa privada possa gerar emprego e renda para toda a nossa região, assim como recursos para a gestão de nossas cidades. Nós temos, sim, uma proposta de desenvolvimento econômico e social para todos e temos o foco nessa região do Circuito das Águas Paulista. Como missão, quero esclarecer a todos que a ADECAP ela não é um órgão executivo, ela não substitui nenhum item nem das prefeituras, nem do Estado, nem da nação, assim como não concorre com eles. A nossa missão é inspirar, estimular, integrar e promover o desenvolvimento responsável no Circuito das Águas Paulista. Quero frisar esse item responsável porque entendemos que o desenvolvimento a qualquer preço não nos interessa. Assim como não nos interessa tornar 9 cidades uma igual à outra. Cada uma delas tem a sua vocação e o seu desejo de desenvolvimento próprio. Temos como valores a iniciativa, o respeito, a inovação, a sustentabilidade e principalmente a cooperação. A cooperação que nos faz bastante animados para trabalhar com todos os prefeitos a serem eleitos, que tomara seja vocês aqui hoje, e que nós possamos, em conjunto, buscar essa missão para que possamos alcançar a visão que temos para 2030, que é tornar a nossa região a melhor para se viver, trabalhar, visitar e investir. Portanto, vamos concentrar nossas perguntas e também o nosso foco em 4 temas abrangentes. No viver, incluímos tudo aquilo que é básico para uma vida em sociedade nas nossas cidades. É lógico, sem esquecer cultura, sem esquecer entretenimento, mas achando ainda muito necessário trabalhar os quesitos como saneamento básico, acessos, educação, saúde, segurança
entre outros. No tema trabalhar, nós entendemos que a mulher trabalha em casa, a mulher trabalha fora, assim como o homem, e que nós precisamos, sim, impulsionar os negócios para que esses negócios gerem emprego e renda. O Estado, a federação e também os municípios são empregadores, mas eles têm uma função social definida. E nós entendemos que as empresas podem colaborar para o atingimento dessas funções que atendem a todos da sociedade. O visitar foi incluído aqui à guisa do turismo receptivo, porque nas nossas 9 cidades, todas são atraentes e são consideradas turísticas. Então, temos que pensar, sim, no cidadão, sem descuidar dos nossos visitantes. E, por fim, o último tema é o investir. Sabemos o quanto é importante investir tempo, recursos de maneira geral, inclusive o financeiro, para que todos esses nossos desejos sejam alcançados, principalmente a nossa visão. Faça parte da ADECAP. A ADECAP se baseia em trabalho coletivo, nos ajude a ter representantes de todas as cidades, nós já temos, mas queremos mais, e colabore conosco, com sua cidade, nossa região, para que tenhamos um futuro melhor. Muito obrigada pela atenção, convido a todos a conhecer o nosso site, que está ainda em construção, mas que já tem muitas informações, pois a ADECAP mal completou aí 1 ano de funcionamento. E visitem também nossas redes sociais, por meio do nosso perfil @adecap.br. Muito obrigado. Rafael, devolvo a palavra aí, por favor, à nossa condutora, Cristiane. Bom, dando continuidade, vou passar agora a dinâmica das rodadas das entrevistas. As perguntas de cada convidado, jornalista ou membro da ADECAP, devem ter a duração no máximo de 30 segundos, e as respostas dos senhores candidatos a prefeito, prefeita, devem ter duração de até 60 segundos, 1 minuto. No entanto, administraremos um tempo extra de até 30 segundos para a conclusão da resposta. Se for necessário, após esses 90 segundos, 1 minuto e meio, a resposta não tiver concluída, eu, Cristiane Franciscone, mediadora hoje desta série de entrevistas, irei encerrar o tempo e passar a palavra para o próximo candidato, jornalista ou convidado, conforme o caso. Nas 4 primeiras rodadas de perguntas, cada convidado, jornalista ou membro da ADECAP faz uma pergunta que deve ser respondida por todos os candidatos ou candidatas a prefeito ou prefeita. Iniciando a rodada de entrevista. Começamos com o jornalista Adilson José Lolli, diretor do jornal Folha Amparense, que deve fazer uma pergunta considerando os 4 grandes eixos: viver, trabalhar, visitar e investir no circuito das águas paulistas. Pilares que norteiam a visão 2030 da ADECAP. Para os candidatos: Marcos Miele Prancha, PT Serra Negra, professora Rita Nascimento, PT Jaguariúna, Silvinha Forato, PT Amparo, e Toninho Alves, PSOL Pedreira. PSOL Toninho 50. Pedreira para todos. E eu peço a gentileza do Toninho Alves, do PSOL de Pedreira. Bom dia a todos, todas e todes. Respeitando aqui os companheiros PCBs, eu peço licença aqui à organização, Cristiano, para fazer minha autodescrição com deficiência visual. Eu sou um homem negro, uso cavanhaque, uso dread, cavanhaque e dread meio grisalho, estou de óculos e uso uma camisa branca com fundo marrom. Prazer estar presente aqui nessa entrevista da ADECAP. É um prazer estar com os companheiros aí, candidatos de outras cidades. Adilson, a sua pergunta, para mim, perpassa primeiro, com relação ao turismo da cidade, resolver o problema de transporte aqui na cidade. Nós vamos rever os contratos de transporte da cidade, dos ônibus que atendem por dentro. Mas também pretendemos fazer um diálogo com os prefeitos de outras cidades,
porque fazemos parte de um circuito de turismo, como foi dito aqui anteriormente. E como fazemos parte de um circuito, a integração entre as cidades é fundamental para que possamos desenvolver cada vez mais o turismo da cidade. Pedreira tem uma deficiência muito grande do ponto de vista do turismo no que diz respeito ao setor hoteleiro. Nós queremos investir no setor hoteleiro da cidade, queremos investir na questão da segurança para os turistas da cidade, mas queremos também incentivar o turismo local por parte da cultura e de outros espaços sociais da cidade. Porque o turismo de Pedreira é conhecido como um turismo de consumo. E a nossa cidade é de uma riqueza natural e de outras ações que nós pretendemos aprofundar essa proposta para gerar emprego e renda na cidade. Portanto, é fundamental pensar a cultura na cidade como um polo de investimento aos artistas locais, que isso compreende aí, né, a juventude da cidade, os artistas que não temos espaço para desenvolver a sua arte, seja do Toninho, seu tempo se esgotou. O seu tempo se esgotou. Ok, é que estava um barulho aqui, eu não estava ouvindo, tinha algum microfone aberto. Obrigado, Cris. Agora passamos a pergunta ao membro convidado, Toninho Ruchoff. Por gentileza, Tony. Bom dia, candidatos. Muito feliz por ver vocês aqui dentro do nosso Circuito das Águas e já entrando direto para ganhar um pouco de tempo, sabendo que como candidato de uma das cidades que faz parte do Circuito das Águas Paulista e como temos recebido informações das dificuldades em encontrar trabalhadores para exercer serviços qualificados, tanto na área do desenvolvimento, de ser a melhor região para se viver, trabalhar, visitar, investir do Estado de São Paulo. Quais são as propostas para a capacitação, geração e incentivo no desenvolvimento do trabalho da sua cidade e para a região? Eu preciso só fazer uma correção aqui com o Tony. Preciso fazer a apresentação dele. Eu peço desculpa a vocês. Tony é economista, empresário na área do turismo de Olambra, que deve fazer, né, a pergunta para os candidatos dentro dos nossos eixos: viver, trabalhar, visitar, investir, do Circuito das Águas Paulista. Pessoal Tony 50. Pedreira para todos. Então, eu chamo o Toninho Alves, do PSOL de Pedreira. Nosso projeto nesse aspecto de qualificação é buscar parcerias com as universidades públicas da região. Nós temos a Unicamp, que tem a capacidade, inclusive, geração de startups na universidade, que pode qualificar e formular a classe trabalhadora de nossa cidade. Então, nós vamos criar um centro de formação em Pedreira, de qualificação e formação, com um perfil da nossa cidade, né, do que nossa cidade é capaz de produzir na questão de emprego, mas também iremos dialogar a questão de criação de um polo de economia criativa, né, discutindo a questão das cooperativas de trabalhadores, incentivando essas cooperativas, buscando economias criativas na cidade, do ponto de vista cultural, social, para que possam também qualificar as pessoas em atender nesse aspecto de geração de emprego em nossa cidade. Muito obrigada, Toninho. Dando sequência agora, chamamos Francione Gonçalves Ferreira, diretora da DECAP, empresária e guia de turismo de Monte Alegre do Sul, que deve fazer uma pergunta considerando os 4 grandes eixos: viver, trabalhar, visitar e investir no Circuito das Águas Paulista, pilares que norteiam a visão 2030 da DECAP. Para os candidatos: Pessoal Tony 50. Pedreira para todos. Então, eu chamo o Toninho Alves, do PSOL de Pedreira. Nós pensamos aqui, desse ponto de vista do turismo, utilizar as vicinais da cidade, não apenas as ruas centrais da cidade.
né, do ponto de vista dos veículos. Isso é muito importante. Porque nós pensamos aqui, quando penso turismo, não são só os ônibus que chegam na cidade, mas a quantidade de veículos que muitas vezes vem com 2 pessoas e que o trânsito não suporta mais, né? As veias, artérias do trânsito não suporta mais tanto veículo. Então, vamos sim criar bolsões de estacionamento com segurança, que é fundamental, ampliar o número de guias turísticos na cidade, para que possa atender a todos. Temos um planejamento aqui de tarifa zero do ônibus da cidade, queremos fazer a tarifa zero do ônibus, isso vai incentivar, inclusive, o turista a utilizar os ônibus da cidade para que possa deslocar internamente na cidade. Isso você já esvazia o número de carros que circularão dentro da cidade nesse período e utilizar também as artérias vicinais da cidade para que não fique pressionado e sufocado o centro da cidade. Então, essas são as ações que nós pensamos para atender aí os turistas da cidade. Obrigada, Toninho. Agradeço a Fran pela pergunta. Agora eu chamo o Rafael Pérez, que é diretor da DECAP, empresário da área de marketing em Olambra, que deve fazer uma pergunta considerando os 4 eixos: viver, trabalhar, visitar e investir no circuito das águas paulista. Pilares que norteiam a visão 2030 da DECAP para os candidatos. Primeiramente, obrigado, Rafa. Faça a sua pergunta e chamamos o Marcos Miele em seguida. Obrigado, Cris. Bom dia a todos e todas. A minha pergunta é do pilar de viver. A gente sabe que vocês, dentro do programa de vocês, têm as políticas de cultura, e aí eu gostaria de colocar aqui, para que vocês possam compartilhar e responder, como que essas políticas de cultura, dentro da cidade de vocês, elas conseguem promover aí tanto o fomento da cultura, melhora da economia, né, da cidade, e pensando numa forma do circuito todo, né, como que isso poderia ser conectado. Pessoal Toninho 50. Pedreira para todos. Então eu chamo o Toninho Alves, do PSOL de Pedreira. Bom, primeiro, colocar Pedreira no circuito cultural, que não faz parte de um circuito cultural de verdade. Segundo, criar alguns festivais culturais na cidade. Isso é fundamental, porque aí você também traz artistas para a cidade para atrair turistas na nossa cidade. Terceiro, criar estrutura. Para você ter uma ideia, Rafael, o teatro da nossa cidade está abandonado, destruído, e o prefeito da cidade recebeu recursos federais para reformar o teatro e não fez. E a quarta coisa é fazer a cultura viva na cidade. O prefeito prefere, atual, criar espaços culturais na cidade que não tem atividades dentro desse espaço cultural. Nós temos um centro cultural aqui em Pedreira que ninguém atua no centro cultural. Então, nós vamos criar uma cultura viva em nossa cidade para que os artistas da cidade, os artistas locais possam utilizar esses espaços sociais praticando a sua cultura. E, por último, dialogar com as outras cidades da região. Porque nós temos 9 cidades no circuito das águas, né? Esse circuito que vocês citaram tão bem aí, e nós pretendemos fazer uma agenda coletiva com essa cidade, que parta de todas as cidades da região do circuito e passa por Pedreira. Então, isso é fundamental, porque você pode trazer um artista renomado que pode começar fazendo um show em Olambra, passar por Jaguariúna, por Pedreira, Amparo, Serra Negra, e isso ficar mais barato para as cidades, né? E atrair, com isso, né, a população, e não só a população, mas também os visitantes da nossa cidade. Nós queremos que os visitantes da nossa cidade fiquem... Obrigada, Toninho. Possam atuar de verdade. Obrigado. Muito obrigada pela resposta. Agora, a gente vai ter uma pergunta bônus do jornalista, que ele entra aqui conosco de novo, Adilson Loli, faça uma pergunta e eles terão 1 minuto de resposta de cada candidato que está presente na nossa sala. Seu microfone está fechado, Adilson.
Continua fechado. Não, está fechado ainda. A gente está tendo um probleminha técnico com o microfone do Loli, do jornalista. Infelizmente, nós não conseguimos ter o acesso para estar liberando o seu microfone, Adilson. É com você aí mesmo. Não está saindo. Está sem som. Eu acredito que seja aí com vocês. Então, nós vamos cancelar, então, a pergunta do jornalista, né, da pergunta bônus do jornalista Adilson Loli, e vamos passar para os nossos encerramento agora, e nós vamos dar 1 minuto para cada candidato fazer considerações finais, e faremos em seguida o convite para o próximo encontro. Pessoal Toninho 50. Pedreira para todos. Então, eu chamo o Toninho Alves, do PSOL de Pedreira. Eu não posso deixar de falar na minha consideração final, Cristiane, sobre a crise climática. Nós estamos vivendo um período no mundo e no país, né, de queimadas, de alteração climática, e algumas queimadas no Brasil criminosas, como aconteceu aqui recentemente em Pedreira, né, e a gente tem combatido isso. O pessoal tem esse compromisso, assim como o PT. Assim como nós temos compromisso contra a construção da barragem em nossa cidade. Uma barragem que vai destruir a cidade de Pedreira. Porque se romper a barragem, né, vai dar vazão e destruir em questão de minutos metade da cidade. Por isso, nós vamos chamar a DECAP para esse debate aqui, assim que a gente for prefeito, para pensar alternativas sustentáveis na nossa cidade. Assim como a gente vai chamar a Agência Nacional das Águas, né, do governo Lula. Nós queremos colocar o PT no calendário e na agenda do presidente Lula do país. Né? Queremos dialogar com o presidente Lula, queremos ajudar nesse processo, mas também queremos dialogar com os companheiros e companheiras das demais cidades, que esperamos que tenhamos êxito no campo do PT, PSOL e Jaguariúna. Toninho, obrigada. Eu agradeço o convite e chamamos a todos a votar no PSOL. Obrigada pelas considerações. Agora nós estamos partindo para o encerramento do episódio 2. Toninho, obrigada pela sua participação. Então, vamos encerrando esse episódio, o segundo da série de entrevista da DECAP, Eleições Municipais 2024. Agora, para o próximo dia, que será as entrevistas serão realizadas, né, até o dia 26 de setembro, em datas definidas. Convidamos a todos a estarem conosco no episódio 3, pelo canal do YouTube, Agência ADECAP, com os convidados de amanhã, Maurício Mariano, de Águas de Lindóia, Juliano Moreira, de Lindóia, Rafa Vezante, Monte Alegre do Sul, e Marcos Bueno, de Serra Negra. Agora eu passo para a Laura, para a gente fazer nossas considerações finais. Olha, eu até pedi a palavra porque o candidato Toninho falou em suas considerações finais sobre a DECAP. E eu queria oferecer a todos os candidatos, não só os 3, né, mais a Silvinha, que precisou sair, que a DECAP está à disposição dos senhores candidatos. Quando estiverem já eleitos, a gente realmente fica à disposição de vocês para tudo que a gente puder ajudar no desenvolvimento econômico, social, com responsabilidade da nossa região. E agradeço a todos pela presença e me desculpo de antemão pelos contratempos que tivemos com relação à internet. E também aos colegas que hoje, infelizmente, não puderam comparecer. Eu convido a todos para voltarmos à cena aqui e podemos nos despedir para que todos nos vejam novamente. Vamos lá, Rafa, sobe todo mundo.
Esse take final é muito importante para todos nós. Sim. Estamos Pessoal, aqui? quero agradecer a todos e peço desculpa pelas minhas falhas, mas seguimos. Muito obrigado, Obrigada. bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, viu? Obrigado. Pra frente, companheiros. A vitória. Pra frente, valeu.